Olá, poquezinhas do meu Brasil, como vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio desse podcast que você ama, eu tenho certeza. E hoje com participações mais que especiais, com uma parceria incrível da Continental. Mas vamos do começo, eu sou o José. Eu sou o Felipe. Hilário. E eu sou o Caco, gente. E dessa vez a gente não vai esquecer a vinheta, então vem a vinheta, Jéssica. Mas a gente é o quê? POC de cultura. Ah, gente, assim, eu desisto. Eu real desisto. Vamos lá, e nós somos o POC de cultura. Agora vem com a vinheta, Jéssica. Vamos de recadinhos, lembrando catarse.me/POC de cultura, lá você consegue ajudar as POCs com qualquer valor. E ao nos ajudar, você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Um grupinho cheio de POCzinhas que ficam lá todos os dias conversando. Entro pouco, o Hilário é muito mais ativo que eu, por exemplo. Tá sempre lá. O Hilário é animadora de torcida, né? Ele é o nosso liminha do grupo, ele tá sempre lá ativando. Ativando tudo. Isso. Oi, hoje precisamos falar com as pessoas, né? E aí, tá lá. E quem participa do grupo do Telegram, vez ou outra, pode participar das nossas gravações ao vivo e fazer perguntinhas, conversar com a gente. Se você prefere um grupinho mais amplo de postagens, a gente tem o nosso grupo no Facebook, esse é gratuito. Só entrar em bit.ly/POCverso e pedir pra entrar. Responde ou não a pergunta, que você vai entrar de qualquer jeito, tá bom? Mas aí a gente vai monitorando lá as coisas. Somos POC de Cultura em todas as redes sociais e agora estamos de volta em todas as plataformas de áudio também. Então você pode ouvir o POC de Cultura no Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcasts. Então espalhe essa palavra aí pra galera que nós voltamos. Agora vamos organizar as coisas aqui. Chegou a hora de atualizar a divisão de tarefas em casa, sabendo que independente do gênero, todos precisam fazer a sua parte. O nosso tema de hoje é como educar homens para prestarem atenção na organização e na limpeza de casa, pensando principalmente em como deixar de lado os estereótipos associados à figura masculina e ter uma participação mais ativa nas tarefas e nas relações sociais, com família, relacionamentos românticos e amizades em geral. E esse papo aqui tá sendo promovido por ninguém mais, ninguém menos que a Continental. E pra quem chegou agora, né, nesse rolê, a gente vai situar um pouquinho. A Continental é uma marca de eletrodomésticos que nasceu há mais de 90 anos e ela foi relançada agora em agosto de 2020. Vocês tinham coisa Continental? Ah, eu tinha. Minha avó tinha, na verdade, uma geladeira da Continental e era azul bebê. Sim. Lembro super de abrir essa geladeira. Ai, sim. Super, ela existe até hoje. É o auge de casa de vó. Tem a geladeira Continental azul bebê, né? E aí eu tinha o kit casa-avó. Aham. Pois é, e aí a Continental voltou agora com uma campanha chamada Atualiza, que é um convite pra gente atualizar os nossos estereótipos e refletirmos sobre as questões de equidade dentro e fora de casa, né? Isso, e a Continental propõe essa reflexão de diferentes formas, e por que não abordar esse tema tão relevante pelo viés do humor? Pois é, a marca pensa em tudo em uma parceria inédita com o influenciador. Esse menino, sabe, aquele da vacina? Acabaram de lançar a ação Saque Continental Atualiza para propor essa reflexão e atualizar as tarefas do lar. E para conversar com a gente hoje, nós temos a imensa honra de contar com as presenças de Bela Reis e Flávia Oliveira, do podcast Angu de Grilo, jornalistas, mães, avó e mulheres independentes que sempre estão colocando a sua opinião sobre as questões de gênero e trabalhos domésticos nos seus espaços. Bem-vindas, meninas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas, gente! Ai, muito feliz de estar aqui nesse pod. A gente já teve junto, na verdade eu não estava, mas os meninos estavam, falando também sobre a Continental. E sejam muito bem-vindas ao POC, é um grandíssimo prazer ter vocês aqui. A gente adora vocês. Sinta-se convidado, demais. Felipe. Ai, vamos! Pra adentrar pro terreiro do Angu. Prazer estar com vocês novamente e agora encontrando o Fi. É Fi ou Fê? Fi, né? É Fi. É Fi. Ai, gente, olha, a gente é muito fã do trabalho de vocês e é um prazer. Obrigado, Continental, por propor essa parceria maravilhosa, unir esses dois podcasts, finalmente. Eba! E é isso, gente.
Finalmente juntos, finalmente ao vivo. Isso, esse POCzinhas, POCzeiras, POCzudas, nossas POCs todas aqui do POCverso. Este papo promete, estou muito interessada, viu? E venham pra cá, Angulers também. Exatamente. Isso, venham Sim, todos. por Olha favor. aí, os Angulers e os Pokers vão dominar o mundo. Vão lá ouvir a nossa participação no Angu de Grilo, que é o episódio da semana passada. Vocês estão ouvindo também, Exatamente. e o dessa semana também. Ouve todo mundo. E meninas, ó, pra começar então, vocês lembram como era ou é a relação dos homens da família de vocês com os serviços domésticos e como ela tá hoje? Assim, a diferença? Eu vou começar Eu e aí ia você começar, mas tudo complementa. bem, Não, tudo porque bem, eu vou vamos lá. começar com uma visão que a minha mãe tem completamente diferente. Por quê? A nossa família é pequena, né? Então, assim, de figura mais próxima masculina, tem meu padrasto e meu pai. E eu cresci, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, então, desde sempre, né? Com 2 casas, aquilo tudo. E eu já cresci, a memória que eu tenho do meu pai é que ele, quando ele já cozinhava, né? Quando ele fazia, não fazia parte de limpeza de casa, isso sempre foi terceirizado, mas ele sempre cozinhou. Eu aprendi a cozinhar com meu pai. Então, além de fazer todo tipo de reparo, pintura, pintar a casa, era ele que pintava, consertar a coisa, furar a parede, isso tudo ele quem fez, isso tudo ele que me ensinou. Inclusive a cozinhar. Então, eu tenho essa memória do meu pai como o cara que cozinhava e continua cozinhando a comida dele, que eu gostava, que eu tinha o hábito de comer. Então essa é a minha memória já de criança e adolescente. Mas quando meus pais se casaram, e era isso que eu queria jogar pra minha mãe, não era nada disso, né? Isso começou depois que eles se separaram, quando meu pai foi morar sozinho, já por uma questão de necessidade de aprender, porque enquanto teve mulheres Ou seja, junto, a necessidade que faz o sapo pular, né? Isso. Exatamente. Eu pensei que ela ia falar a necessidade faz o homem, ela vê que a necessidade faz o sapo pular. É o sapo. Acho que o sapo tá mais cabível pra se Tá cabível, né? é sobre. Então, As ideias que os contos de fada nos apresentam, né? Exato, exato. Não era nenhum príncipe em processo, era o sapo mesmo, né? Mas olha, eu vou falar de 2 experiências. A experiência curta com o pai, né, que eu tive. O meu pai se separou, foi embora de casa quando eu tinha 8 anos. E eu lembro, por exemplo, do meu pai, que era um cara que me levava pra escola, me arrumava pra ir pra escola, me acordava, me dava o café da manhã, fazia um almocinho. Até hoje eu tenho eu adoro arroz puro. Arroz fresco, recém-saído da panela, por esse hábito que surgiu na minha vida pelo meu pai. E a minha mãe reclamava muito. A minha mãe sempre foi uma provedora. Ele tinha uma vida profissional muito irregular. Depois que meu pai foi embora, então aí perco essa referência, mas pensando hoje, olhando para trás, eu via que ali existia, até pelas condições de mercado de trabalho dele, de ficar muito tempo desempregado, ou viver ele era pintor de parede, vivia muito como autônomo também, né? Ele assumia muitas das atribuições de cuidados com pessoas, de cuidados com filhos. Ele me levava ao dentista, tenho essa memória. Sem ele, a minha mãe assumia todas as atribuições e hoje eu reflito sobre isso com o sacrifício que ela fazia. Ela acordava 4 horas da manhã, ela lavava a roupa no tanque, ela fazia comida, deixava a comida pronta pra mim. Eu acordava mais tarde, ia pra escola sozinha, voltava, esquentava a minha comida. Tinha uma rede de vizinhas que me fiscalizavam. Né? Isso você tinha o quê? 9? 8, 9 anos. De 8 em diante, de 8 anos não era em no diante. micro-ondas. Não, no fogão. E tinha sempre assim, uma vizinha, tinha uma vizinha nossa do mesmo prédio, que era inclusive minha madrinha na Umbanda, Dona Gueli, que sempre descia e batia na porta ou na janela pra saber, eu morava no primeiro andar, batia na janela pra saber se estava tudo bem, se eu já tinha voltado, se eu tinha me queimado, né? Fervido água e caído em cima de mim. Coisas desse tipo. Ela ia conferir o estrago, basicamente. Exatamente. Ver se estava viva, né? Porque, eu já até escrevi uma vez sobre isso, sobre acidente de trânsito e tal. Eu atravessava a rua, ia sozinha pra escola. Enfim, mas esse assunto para o nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro. Eu tive, né? Quer dizer, tive 2 casamentos, continuo com o meu segundo marido. E o primeiro era isso que a Isabela falou. A gente até tinha uma divisão, assim, de lavar louça, por exemplo.
exemplo, mas o ritual da alimentação era sempre atribuição minha, de ir à feira, porque assim, essa é uma coisa importante que eu acho de falar com vocês, rapazes, né? O ato, né, da alimentação, o processo de alimentação é muito longo, né? Ele começa muito antes da panela no fogão, né? E termina muito depois do prato na mesa. Porque aí você tem que limpar, né? Passa por escolher o que vai comprar, o que vai comer. Isso é tarefa, né? Porque assim, parece às vezes que a comida se materializa, mas alguém pensou nisso. Pensar nas quantidades também, né? Porque às vezes a gente compra um monte de verdura e elas estragam, assim. Exatamente, até hoje. É tudo uma ciência, né? É uma ciência por trás. Exatamente, é um planejamento enorme de estoque, de pré-preparo, de preparo objetivo, de servir e de limpar, né? E de começar tudo de novo, porque é um ciclo ininterrupto. Essas atribuições, elas eram minhas, e é isso que a Isabela falou é muito verdadeiro, porque a partir do momento que a gente se separou e o Paulo foi morar sozinho, ele realmente começou a aprender, né? Todo o processo de gestão de um lar, né, de gestão doméstica, incluindo os cuidados com a Isabela que ele tinha. Ele sempre foi um pai muito participativo, mas as atribuições domésticas eram distribuídas da forma bem clássica. O homem é aquele que faz aquelas pequenas tarefas, fura parede, consertos, não sei o quê, e isso aparece ainda hoje nas pesquisas, e a mulher é a responsável por todas as outras atribuições. O meu segundo marido era isso no seu esplendor até a pandemia. A partir da pandemia teve uma crise braba, assimetria de jornada doméstica. Tretas, inclusive da Isabela, porque Isabela também... Isso que eu ia falar. Eu acho que tinha que rolar uma pesquisa pra gente saber a quantidade de casais que terminaram na pandemia, né? Porque... Por isso, inclusive. Sim, 24 horas convivendo, né? Não, e isso aí tem um papel importantíssimo nesse cenário, né? É verdade. Eu ia falar até pra Jéssica colocar aquela vinheta do ratinho. Ratinho! Totalmente. Porque eu acho que tem uma questão que eu acho que é o fio dessa nossa discussão sobre masculinidade, sobre o papel do homem nessa questão do lar. Eu acho que quando começou a pandemia, que a gente se viu dentro de um contexto, trancados dentro de casa, sem poder contar, obviamente, né, responsavelmente, com nenhuma ajuda externa, de nenhum funcionário e tal, pra dar jeito na casa, limpar a casa como era de costume, e a minha mãe trabalhando e começando a trabalhar muito mais, né, por aquele cenário, né, cobrindo as notícias e tal, cara, pra mim foi muito automático falar, bom, eu que trabalho menos, eu que não tenho trabalho fixo, o negócio é com, né, quem trabalha menos vai ter que assumir essas outras coisas. Então, cozinhar, era basicamente eu que cozinhava, a gente pedia muita comida, mas eu cozinhava, lavar banheiro, limpar a casa, nananana. Porque isso é uma coisa assim, você não precisa pedir. E eu acho que essa é a grande questão quando a gente fala do lugar dos homens nesse debate. O delegar também é uma função. Trabalho. Também dá trabalho. Exato. Também tem um gasto cansativo. mental imenso. Porque, cara, por isso que é tão comum essa frase do se eu tiver que pedir, eu vou lá e faço. Porque você já teve todo o trabalho, né, mental. Sim. Se eu tiver que pedir pra você fazer uma compra, eu já fiz a lista. Eu já fui na dispensa, vi o que tava faltando. Já fui na área de serviço, vi o que tava faltando de produto de limpeza. Cara, fazer as compras é o mais rápido disso tudo, né? Sim, tomar conta dessa gestão... Feita a lista estabelecida. É o mais fácil, entendeu? Ir lá e Feita selecionar num carrinho estabelecidas de mercado. Ô, meu filho! Vou participar também? O Martin tá super participando. Mas ele falando horrores. Não sei se os ouvintes estão ouvindo. Ele tá defendendo aqui a masculinidade dele. Vocês sabem ficar calados, viu? A quem interessa calar, Martim. Mini Man interrupt. Man interrupting, pois é. Ai, gente, E Martin aí, perfeito. Voltando, a pessoa falando barbaridades aqui, é isso, entendeu? Eu acho que esse é o cerne da questão. Por que precisa pedir se todo mundo mora na mesma casa, se Tá todo vendo mundo as mesmas vive numa coisas. mesma realidade, se todo mundo tá vendo que tá sujo, que não tem comida, né, que tem que jogar fora. Por que tem que pedir? Por que tem que delegar? E eu acho que isso que foi o mais difícil na pandemia,
Porque em determinado momento eu fiquei grávida e nos primeiros meses da gravidez Conseguiu essa proeza. depois da pandemia, eu fiquei super enjoada, então eu não consegui mais fazer comida, por exemplo. Eu não conseguia mais fazer comida porque eu fiquei mega enjoada. Me dá vontade de vomitar. Usar produto de limpeza, como eu usava, também não dava mais, né? Porque eu tava grávida. Então tem que tomar mais cuidado que isso. E aí tudo piorou, entendeu? Ao invés de seguir um fluxo de substituição, não, então eu vou fazer uma parte que eu consigo, você pega essa outra parte, nananã. Não, entendeu? Então isso que eu acho que foi o mais difícil, isso ainda é um desafio, agora eu na minha própria casa com o meu marido. Que também é muito confortável, essa discussão acaba ficando muito confortável porque ele passa, né, de 80 a 100 horas por semana fora de casa trabalhando, dando plantão, que ele é médico e tal. E aí a gestão da casa, né, que sou eu que fico em casa o tempo inteiro, fica pra mim. Só que também é muito confortável falar, não tô em casa, então, né, ela que lute, né? E é muito fácil pra eu, como uma capricorniana que, né, gosta de ter o controle da situação, também abraçar o mundo. E esse é o exercício agora, né, de como compartilhar de eu também, tentar né? aliviar o meu lado e a gente conseguir fazer uma divisão melhor. Essa conversa aconteceu essa semana. Eu falei, olha, a gente precisa reorganizar essa gestão da casa, porque eu tô ficando com todas as etapas do processo. Que é isso, desde olhar a despensa, olhar o que falta da farmácia, olhar a fralda da criança, nananana. Então, todo o processo logístico, né, da teoria da casa até a prática, que é dar comida o dia inteiro, trocar fralda, nananana. Então, alguma coisa aí, mais coisas precisam ser divididas. Quando ele tá em casa, eu não faço nada. Mas, quando ele tá em casa, eu não faço nada. Eu empurro tudo. Eu faço só as coisas que eu quero, que eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar. Então, eu aproveito pra ele ficar com o Martin, pra eu cozinhar, ouvindo meus podcasts, não sei o quê. Mas, assim, é pouco tempo, né? Em comparação ao tempo que eu fico muito sobrecarregada com todas essas funções e essas etapas. Total. Não, o que eu ia falar pra complementar o que você disse, que eu acho que é tipo o cerne da questão, existe muito essa ideia de que as pessoas que trabalham fora, elas têm... Isso vem de uma bagagem, né, extremamente antiga, de tipo, a pessoa provendo o dinheiro da casa e a outra cuida da... Mas eu vi esses dias numa palestra que eu vi sobre mulheres que cuidam, que é o nome que é dado para as mulheres que cuidam do lar, das crianças, enfim. A economia, na real, só roda por causa disso. Porque se não tem gente cuidando da sua casa, do seu dia a dia, quem cuida? Se é terceirizado, quem é a maioria das mulheres faxineiras, das pessoas faxineiras são mulheres? Quem é a maioria? Mulheres negras. Mulheres tem negras. isso também. Aí é uma roda que, assim, se alimenta e alimenta a economia. Então a gente não pode esquecer que essa ideia de tipo, eu tô trazendo dinheiro para casa, mas e aí o resto da sua vida? Quem organiza, quem é o manager disso? São as pessoas que estão cuidando do seu lar, né? Em economia, chama essa diferença do trabalho produtivo, que é esse que você vai pra rua e recebe, remunerado, e o trabalho reprodutivo. Quem tá por trás das tarefas normalmente não remuneradas que te permitem fazer o trabalho produtivo. Exato, é isso. Né? Uhum. Mas deixa eu fazer só um E se relaciona também com uma coisa que agora vem sendo bastante estudada, que é o que se chama de economia do cuidado, que são essas pessoas, né, normalmente não remuneradas, mas remuneradas ou não, que botam a sociedade de pé. É assim, né? Que vamos dormir, vamos acordar, seja principalmente com crianças, porque é a construção da cidadania e do consumidor do futuro, né? Tem uma contribuição total, principalmente das mulheres, porque como essa divisão é assimétrica, uma contribuição das mulheres para continuidade da espécie e das sociedades. Mas isso não é valorizado, né? Agora, eu queria só, no capítulo anterior, demarcar aqui a diferença, né, que é muito vista nessa questão da convivência de gênero, que é da colaboração e da versus divisão. Uhum. Porque tem muito essa visão de que eu ajudo. Ele me ajuda. Né? Ele me ajuda. Mas não é sobre ajudar, é sobre dividir. E o José deu um depoimento muito legal na nossa Ele falou mal de mim? Angu. Vai ouvir. Não sei, vai ter que ouvir. Eu vou ouvir. Não, eu não ouvi ainda, mas ele falou mal de mim aqueles... Na verdade, foi um Falou da exposed. divisão nova, do arranjo.
Mas eu acho que foi o José que falou disso, que foi morar sozinho, saiu de casa e não sabia, tipo, como é que as coisas chegavam a roupa chegava na máquina, ou o leite na geladeira, ou o suco na geladeira. E aqui eu vivi muito essa experiência com meu marido, que agora divide bastante mais as tarefas, assumiu responsabilidades. Sob ameaça. Mas eu lembro. Abafa o caso, o que eu tive que fazer. Mas eu lembro de um dia na pandemia em que ele acordou e aí a gente tem uma prateleirinha assim, que são os copos de uso diário, né? E os copos estavam lá, e aí ele falou pra mim, a gente usou pouco copo ontem, né? Aí eu falei, não, eu lavei agora de manhã os copos. Eles não se lavam sozinhos. Então, é isso, mas olha, é uma ideia de organização do lar e de funcionalidade das coisas que não passa por imaginar que alguém fez aquele trabalho. Sim. É como se aquilo se surgisse. É tipo como se tivesse Ginny ou um gênio ou a feiticeira, né? E eu denunciei minha idade aqui falando dessas duas séries dos anos 60. 50, sei lá. Ai, mas eu amo Ginny é um gênio. Eu amo Ginny é um gênio. Mas é uma boa ref mesmo. E pra quem não tem a ref, né, fazendo um parênteses aqui, pra quem não tem a ref, a Ginny Eugênio, ela basicamente tinha era o marido, né, do qual ela acabava atendendo. Ela tinha um amo. Ela tinha um perfeito. amo. Era um amo. Não, porque é a ideia mesmo. Era o amo, ela atendia as necessidades desse amo de uma forma levemente ali borrada entre o amoroso e o serviçal. Era algo bem esquisito. Ela tinha poderes, né? Ela era um gênio, como se fosse um gênio da lâmpada, e ela tinha poderes. E a garrafa dela foi encontrada. É interessante, porque isso aí tem tudo a ver com nossa conversa. Foi boa essa referência, não foi? Foi muito boa essa ref. Ele achou essa gênio numa garrafa, ele é um astronauta. Então mistura aquela coisa daquele homem ideal da corrida espacial americana. Ele acha essa garrafa que tem uma gênia. A gênia é a Bárbara Eden, uma mulher lindíssima. E ela realiza todos os desejos dele. Ela é completamente apaixonada por ele. E ele tem um relacionamento, obviamente, à luz de hoje, abusivo. Porque ele explora ela pra fazer tudo. Ele tem o ciúme doentio dela. Mas ele não assume ela pra ninguém. Só lá na frente da série, né? E a feiticeira é o contrário, é também outro relacionamento abusivo, porque ela tinha poderes também de magia. Ela mexia o nariz, uma coisa incrível que ela fazia, que ela mexia o nariz sem botar a mão. E o marido, que é um publicitário, outra profissão muito badalada naquela época. Vamos lá. Não vamos discutir sobre publicitários aqui, série, porque é uma coisa louca. Ele não queria, ela tinha que servir a ele sem usar os poderes que ela tinha. Então ela ficava lavando roupa, passando roupa, não sei o quê. Era também uma puta opressão de gênero. Os dois casos são de opressão de gênero e a gente cresceu assistindo isso. Eu adorava. Me fantasia. E era um dos shows mais famosos da época, né? No fim, era melhor era a noviça voadora mesmo, que ela não tinha marido, mas ela saía voando, né? Pronto, é a autonomia. Não tinha Mary que morava sozinha também. Mas é curioso isso, porque as mulheres autônomas e tal, né? Elas eram solitárias, né? Freiras. Não tinha cônjuge. Não, e tinha Mary Tyler Moore, que era uma jornalista super independente, morava num loft em Nova York, não sei o quê, mas também não tinha parceiro. Uhum. É engraçado como a ideia da mulher independente não passava pelo fato da mulher ter uma família, né? Era sempre uma construção onde, para ela conquistar a independência, ela não tinha essa relação nenhuma com o mundo, assim, sabe? Ela era casada com trabalho, né? e assim, literalmente casada com o trabalho, porque ela não tinha nem espaço para sentimento, né? Era uma coisa quase que fria, assim, distante, né? Numa construção que não faz o menor sentido. Essa doutrinação do entretenimento para criar esses estigmas, esses estereótipos em cima de pessoas, por exemplo, de mulheres LGBTs, foi muito bem feito. Porque, assim, tínhamos mulheres independentes mais solitárias, tínhamos pessoas LGBTs, em grande maioria, também não vivendo relacionamento amoroso, só sofrendo, vivendo relacionamentos, tipo, que não tinham uma vida afetiva. Então, assim,
por muito tempo a gente viveu essa doutrinação aí de que só vamos passar na TV e nas mídias em geral o que a gente quer que a sociedade se molde, né? E foi muito bem feito por muito tempo, né? Aí tem um contraponto muito curioso, Fih, até emendando já com o gancho do que a gente tá falando, né, no todo. Tem um estereótipo que a Flávia falou, que assim, acho que é muito importante aí destacar esse, que também é um estereótipo muito comum, e que foi uma coisa que eu também vivenciei muito, mas que eu sei que isso reforça muito o estereótipo e que em algumas mídias atualmente isso tem sido muito reforçado. É o da mulher forte, da mulher que sustenta tudo, que consegue tudo, que ela é guerreira, ela é lutadora, ela consegue, ela vai, ela faz. E geralmente cabe a essa mulher a educação, né? Cabe a essa mulher a doutrinação de, não, já que vocês estão aqui, né, embaixo das minhas asas, vocês vão aprender comigo. A Suzana Vieira fez isso lá em Senhora do Destino, Regina Casé fez isso na última novela aí do Amor de Mãe, e é muito, né, de reforçar essa parte de ensinamentos. E eu achei até legal, assim, quando a Bela falou justamente do ponto de ter sido o pai dela ensinar isso. Não que, obviamente, a Flávia não tenha feito parte desse ensinamento e tenha introduzido várias coisas, mas dessa quebra, né, do local, de quem tá ensinando o quê, assim. Eu lembro, por exemplo, eu até comentei isso no Angu, sobre como a minha mãe trouxe isso pra mim, ela apresentou todas as tarefas pra mim, apresentou uma abordagem que, às vezes, passava a ser até quase que um acordo cordial, assim, sabe, de não precisar falar, eu já sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E eu queria até perguntar pra vocês, assim, até explorar um pouquinho mais sobre isso, do ponto de vista da Flávia e do ponto de vista da Bela. Como foi pra vocês esse processo de introdução, né, das tarefas domésticas? Se foi uma coisa mais afetuosa mesmo, no sentido de mais light, ou se foi meio que na imposição mesmo de necessidade, assim, porque a Flávia já comentou que, né, na infância foi necessário, mas a introdução mesmo foi como? Cara, eu nunca tive obrigação nenhuma nesse sentido. A Isabela é uma princesa, gente. Mudou tudo na pandemia. Era outra. A Outra nossa dinâmica. família era zero uma formação tradicional, porque meus pais eram separados. Então eu já tinha uma divisão aí de 2 casas. A minha mãe trabalhava de meio-dia às 10 horas da noite. E o meu pai trabalhava de manhã até o início da noite. Então tinha dias que eu ia pra casa dele e dias que eu ficava em casa. Mas já era alguns horários nada ortodoxos e convencionais. Essa coisa do pai, a mãe ou o pai saem do trabalho e vão buscar o filho na escola. Isso era inviável, mesmo eu tendo sempre estudado de tarde. Então a gente sempre teve diarista, faxineiro, empregada durante, né, muito tempo, desde que eu era pequena, porque minha mãe ficava o dia inteiro fora de casa e eu voltava da escola, então precisava de alguém pra me receber em casa, né? As minhas avós. Minha avó ainda trabalhava, minha avó materna também, então também não tinha essa disponibilidade toda. Minha mãe ajudava muito nas sextas-feiras e nos fins de semana de plantão. Isso também é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, porque a jornada de trabalho no Brasil... é incompatível. Ela é incompatível a você ter especialmente para quem tem filho... Pra uma rotina, né, funcional. Para você ter uma rotina em que você possa dominar todas as etapas, né? Ela exige que você tenha uma pessoa de apoio, né? Seja um familiar, e isso é muito comum, principalmente em comunidade, né? Em subúrbio, em favela, em periferia, que tem aquela ou avó ou uma tia que cuida das crianças, irmã mais velha, normalmente é tudo sexo feminino mesmo. Ou você vai ter que ter uma empregada doméstica, uma babá, uma diarista, porque as jornadas são absolutamente imprevisíveis, né? E não se submeter a ela é perder oportunidades no mercado de trabalho. Não Exato. é por acaso, né, que na média, as horas de trabalho remunerado das mulheres são menores que a dos homens, né? E a jornada de atribuições familiares, domésticas e cuidados com pessoas é maior. As pesquisas todas mostram isso. Mulheres trabalham menos e ganham menos porque trabalham menos e trabalham menos porque tem que dar conta de um monte de outras tarefas que não são divididas no Trabalham menos porque trabalham muito mais, né? Muito mais, exatamente. Trabalham menos, o trabalho
trabalho remunerado. E quanto menor a escolaridade, né, maior essa assimetria, esse peso. E, obviamente, raça também, né? Mulheres negras mais submetidas. Então, a nossa história familiar eu não precisava fazer nada. essa. Eu não precisava fazer nada, porque a gente sempre teve uma pessoa contratada na nossa casa para cumprir essas funções, porque os horários da minha mãe não eram compatíveis a todos esses cuidados da casa, nem os da minha avó, porque ainda trabalhava, então também não tinha essa disponibilidade, e eu era isso desde muito pequena. Eu aprendi algumas coisas durante a infância e adolescência por vontade própria, de curiosa, tipo, passar roupa. Eu aprendi a passar roupa. Depois, em determinado momento na adolescência, eu comecei a fazer dieta, não sei o que. Aprendi a fazer comida pra fazer as minhas comidas de dieta do jeito que eu queria comer. Então, foi tudo na hora que eu quis, basicamente. Eu nunca tive essa obrigação de fazer nada. Mas, de qualquer forma, quando começou a pandemia, não sei o que, eu sabia fazer as coisas, entendeu? Eu não tive que, ai meu Deus, eu nunca... Se virar nos 30. Não, eu vou morrer, não sei o quê. Não, eu já sabia fazer, só que eu não fazia porque eu não precisava. Era uma questão... Mas eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com algumas personalidades. Eu sou assim, tipo assim, eu quero aprender. Não quer dizer que eu vá fazer aquilo, mas eu quero saber fazer. Não saber fazer uma coisa me incomoda muito. Então, acho que é uma coisa muito... Te leva a essa dependência, né? Muito pessoal. Eu ia até então, capricorniana. fazer tudo. Ainda que eu não precise fazer nada, mas eu quero saber fazer tudo. Que é segurar a parede, pintar a parede, não sei o que. Preciso? Não preciso, mas precisar um dia eu tô sabendo. Entendeu? Isso é engraçado. Uma coisa engraçada que ela não sabia. Ela não sabia que eu sabia fazer as coisas. Porque eu sempre soube fazer as coisas, né? Cozinhar, lavar, passar, tudo, basicamente. Mas uma vez eu fui fazer uma comida em casa, assim, ela era pequena, e ela falou, você sabe cozinhar? Você sabe fazer comida? Pronto, né, Flávia? Tipo assim, de onde veio essa bala? De onde veio esse tiro? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? A Flávia falou uma coisa sobre rotina de trabalho aí, e eu tava falando exatamente isso essa semana que eu comecei um acompanhamento com a nutricionista, e aí eu perguntei pra ela, porque agora tem umas empresas que entregam comida pronta, etc. Tem gente que vive, que faz quentinhas, essas coisas, né, etc. Aí eu disse, não, mas o melhor é você fazer, né? Aí o primeiro dia eu fui fazer, eu demorei 1h40 fazendo o meu almoço. Aí eu disse pra ela, amiga, então, eu não consigo... deixar 1h40 do meu dia, e não é porque eu não sei cozinhar, tá? Eu realmente, assim, isso foi uma coisa que eu comentei no Angu, que eu fui aprendendo a fazer as coisas, etc e tal, a partir do momento que eu fui morar sozinho, mas trazendo pra cá também, não é que eu não sei cozinhar, eu sei cozinhar, sei fazer as coisas bem rápido, assim, e tal, mas nos processos que ela introduziu das comidas precisam estar no prato ali pra ter a injeção, 1h40, eu disse pra ela, é impossível dentro da minha rotina, e olha que eu não tenho uma rotina dessa fechada, que eu só tenho 1 hora de almoço, etc e tal. Não, eu posso até estender um pouco meus horários, mas é impossível ter 1h40 pra fazer cada refeição, entendeu? Só pro preparo. Fora comer também. Então é muito tempo. E aí eu fiquei falando pra ela, isso é uma rotina nutricional, assim, pra quem mora, sei lá, na França e faz 20 horas de trabalho por semana, entendeu? Isso é uma coisa, né? Isso. Não é pro nosso ambiente. Não, né? E tem outra coisa. Você tem uma estrutura, né? De comprar as coisas já cortadas, já pré-preparadas, não sei o quê. R$1 milhão. No Brasil, isso custa caríssimo, gente. Sim. Total. Também tem uma inflação aí no meio, né? Sim. Realmente, cozinhar, você acaba gastando menos também, mas aí você gasta mais tempo também, né? Sim. Você gasta menos dinheiro, mas gasta mais tempo, e aí tem que ter real esse equilíbrio. É uma conta que E não tempo fecha. é dinheiro. Não tem como. A gente tem que escolher ou se alimentar pagando pra alguém cozinhar e entregar pra gente, ou a gente tem que gastar um tempo, fazer um malabarismo no tempo pra conseguir encaixar a nossa rotina dentro de uma parte que é se alimentar bem, que é importante. Se alimentar, comer, fazer todas as refeições durante o dia. Ou a gente tem que pegar um momento de descanso, né? Que eu vejo muita gente que faz isso. Pega o domingo pra fazer comida pra semana inteira. Eu fazia inteiro. isso quando eu fazia dieta, não sei o quê. Eu sempre no fim de semana cozinhava, tipo assim, sei lá, 3 quilos de frango, fazia aquele monte de comida e tal. E até depois que o Martin já tinha nascido, mas ainda era bebezinho, o cozinhar era o meu momento do tipo assim, não, sabe, delego a criança e vou
fazer um negócio que eu gosto, que é cozinhar, ouvindo minhas coisas e tal. Então, durante um tempo, eu ainda consegui fazer isso. Eu cozinhava, o Rafael ficou em casa, ele trabalhava só fim de semana, então ele ficava os 5 dias úteis em casa, até o Martin ter 3 meses. Então, nisso, era muito bem dividido essas demandas da casa, né? Porque ele tinha tempo, ele ficava em casa, então ele ficava com o Martin pra eu dormir, ele ficava pra eu cozinhar, que era o que eu gostava de fazer, ele arrumava a casa, nananana. E aí eu conseguia fazer essa comida em quantidade num momento que não era o meu momento de descanso, era o meu momento útil ali. Agora, cara, agora que eu trabalho em casa, né, que sou mãe em tempo integral, sem babá, sem creche, por uma decisão, por uma escolha, eu não me arrependo, eu quero isso, eu quero ficar com meu filho o máximo de tempo que eu conseguir conciliando com o meu trabalho, mas não é uma decisão que vem sem consequências de cansaço, de estresse, de exaustão, de tudo isso, mas eu ainda acredito que esse seja o melhor formato por enquanto, mas ainda assim, domingo, que é o dia que eu não quero fazer nada, sábado, que é o dia que eu não quero fazer nada, eu vou parar pra cozinhar por obrigação e não por prazer, pra fazer toneladas de comida, não tem a menor possibilidade, porque aí é isso, você encaixar quando dá, entendeu? Sim, e essa questão do descanso também é muito importante e a gente acaba, ignorando ela na rotina, né? A gente precisa inserir o descanso em algum momento. Só que uma pessoa sobrecarregada com serviços domésticos, por exemplo, essa pessoa não descansa, porque mesmo quando ela está sentada no sofá, a cabeça não para de pensar no serviço doméstico que já foi feito ou tem que ser feito, ou ela está planejando os próximos passos. Então, no fim das contas, a cabeça não descansa. Seu corpo pode estar descansado, mas a cabeça, que é o principal, que precisa descansar mais, não para. E a gente trouxe aqui, falando de divisões, a gente trouxe uma pesquisa do G1, que saiu em março desse ano, que coloca que 47% dos paulistanos têm a percepção de que os serviços domésticos são divididos igualmente entre homens e mulheres. Só que quando a gente parte para uma divisão por gênero, 55% dos homens acham isso contra 40% das mulheres. Então o homem acha que tá tudo bem. Não, que tá arrasando. Botei meu prato na pia, eu faço tudo nessa casa. Isso, Bela. Exatamente. É isso, Bela. Porque a percepção do que é o afazer de um e de outro é muito diferente. Entendeu? Lavei um copo, ajudei. Lavei um copo, ajudei, furei uma parede, trabalho doméstico. Hoje eu troquei uma lâmpada, quero uma estrelinha, né? Tem gente que acha que não atrapalhar. Passei com o cachorro. Olha, foi passear com o cachorro, sabe? A maior parte das atribuições domésticas dos homens envolve consertos de coisas dentro de casa, conserto do carro e manutenção do automóvel, que é um bem, né, familiar, doméstico, o cuidado com animais domésticos. Então, passear com o cachorro. Agora, aí mulher, fazer compra, lavar, passar, cozinhar, tudo. acompanhar a rotina escolar das crianças, que dá um trabalho louco, gente. Eu já falei, quando a gente engravidou, eu falei, estudar com criança eu não vou estudar. Não gostava de estudar na minha época, não gosto de estudar até hoje. Eu não vou estudar com ninguém. Vai estudar com a avó, vai estudar com a avó, vai estudar com o pai. Eu não quero saber. Eu lavo as minhas mãos, tô deixando registrado mais aqui deste podcast, no POC de Cultura 152, que eu não vou estudar com criança nenhuma. Deixa eu contar uma história sobre isso. Eu não vou reviver esse momento. Eu vou contar uma história sobre isso. Uma vez, eu era quinta série, sexta série, sexta série. Aí a minha mãe, ela virou pra uma amiga dela e disse assim, meu Deus, eu tenho que estudar com meu filho, e eu não tô entendendo nada de matemática, nada, não sei o que, eu preciso explicar, eu não tô sabendo de nada. Aí a amiga dela virou assim pra ela e disse, você estuda com ele é sexta série, você ainda estuda com ele, deixa ele se virar. Eu nunca estudei com a minha filha, ela passa de ano sozinha, não sei o que. Aí o que aconteceu comigo, eu fui reprovado. Meu Deus. Minha mãe vai ouvir isso aqui, ela vai saber disso. Não, eu vou pedir ajuda ao resto da família. Não, gente, eu não tenho a menor condição. Já basta pra mim. Se eu estudar com meu filho, é capaz dele ser reprovado exatamente porque eu estudei com ele. Matemática, principalmente, uma negação completa. Não tem a menor possibilidade. Não, gente, mas na pandemia isso explodiu, né? Sim. Essa coisa da educação que é terceirizada, né? E na pandemia, praticamente 2 anos, né? Sim. Das crianças em casa. E essa tensão, as mulheres
mulheres ficaram muito sobrecarregadas. Eu cheguei a falar de uma pesquisa que a Gênero e Número, na nossa gravação com o Angu, mostrando isso, né? Que as mulheres, principalmente as mulheres negras, aumentaram as tarefas domésticas e de cuidados durante a pandemia, com criança, praticamente 100%, eu acho que era isso, né? 90 e poucos por cento, com idosos, né? Também, porque os idosos em confinamento e tal precisaram de cuidados, com pessoas com deficiência, e aí a zoação que também aumentou as tarefas de cuidados com adultos capazes, também conhecido como maridos, né? Não, é demais. Adultos capazes. Devia ter creche pra adulto, né? Pra responsabilizar. O que ia ter de homem lá passando mal porque, tipo, tô com uma dor de cabeça, não tá no gibi, né? É o show da coisa. Mas isso que vocês falaram, meninas, da percepção do homem, por exemplo, preocupação com automóvel e animal de estimação, é um negócio que a gente volta ali pro que foi falado no começo, de, tipo, essas são coisas que não demandam preocupações, pré-preocupações, né, se existe esse termo. Porque, por exemplo, até pra passear pra um cachorro... É mecânico, né? É automático, né? Exato. E até pra passear pro cachorro, eu acho que existe também uma demanda muito mais das pessoas falarem assim, pô, vai passear com o cachorro, pô, vai fazer tal coisa com o cachorro, pra pessoa, então, se despertar pra esse afazer. E isso demanda muito mais um estresse da outra pessoa que tá junto do que da pessoa que tá fazendo, né? Do homem, por exemplo. Então, assim, esse estresse emocional e super anterior, é um passo anterior a isso que a gente tá falando, vem sempre geralmente da mulher, né? Falando de um casal heterossexual, vem sempre da mulher. Então, ainda assim, não é como se o trabalho full fosse do cara, né? Tipo, lavar o prato, tirar a toalha de cima da cama, aquelas coisas clichês que existem. Vem sempre de um pedido anterior e de tipo, putz, a pessoa tem que estar ligada 100% do tempo pra que a casa funcione. É isso. Era até o que eu tava comentando, Fih. Tem alguns casos que o não atrapalhar a rotina da casa, pra muitos caras, já é visto como contribuir pra uma rotina funcional. E pra muitas mulheres Sim, também. Do tipo, A outra indignada. Não. Mas é real. Não me atrapalha, não. Eu vejo isso com muitas amigas, assim, que, tipo, estão em relacionamentos mais longos, ou casaram recentemente, ou estão casados mais tempo, assim, que é meio isso, do tipo, às vezes o cara simplesmente não atrapalhar quando ela tá fazendo alguma coisa, ela já considera como se o cara fosse genial, assim, do tipo, nossa, ele fez horrores. Não, ele só não te atrapalhou. Só fez o mínimo do mínimo, né? O mínimo do mínimo. Cara, e isso com criança, com filho, principalmente bebê, é muito comum, porque as mulheres também precisam abrir mão desse controle absoluto. Porque tem muitas situações que a gente vê que o cara até tenta, né? Tipo assim, pô, o cara não sabe porra nenhuma, não aprendeu nada quando era adolescente, quando era criança, nunca teve obrigação, a mãe sempre dominou, não. O cara chega na vida adulta, casa, ele tenta começar a aprender, a mulher, não, mas se ele fizer, ele vai fazer errado, não vai fazer do jeito que eu gosto, não vai fazer do jeito que eu quero, não vai ficar tão bom de primeira, não vai ficar excelente de primeira, claro que não vai ficar excelente de primeira, o cara nunca fez aquilo. Então, sai, não me atrapalha não, deixa que eu faço. E com filho, isso é muito comum. A mulher que naquele momento do pós-parto fica muito super protetora com a criança, isso é, inclusive é uma questão hormonal, mas em nenhum momento deixa o cara ajudar. Não deixa o cara pegar a criança, não deixa o cara trocar a criança, não deixa vestir a criança, porque, não vai fazer, não deixa dar banho, porque não vai lavar direito. Porque não vai fazer do jeito que eu faço. Porque não vai vestir com a roupa que eu visto. Claro que não vai, ele é outro ser humano. E isso é um exercício, gente, é um exercício consciente. Eu fiquei com muito medo de quando o Martin nascesse eu ficar assim, né? Porque tem uma questão hormonal que tem mulheres que não deixam ninguém pegar a criança, que fica tipo, não deixa nem a avó, não deixa ninguém pegar. Então eu fiquei com muito medo, porque eu falei, cara, eles precisam estabelecer uma relação deles, que não passe por mim. Então nos primeiros meses era Rafael quem dava banho, o banho era Rafael que dava no Martin, porque eu tinha aflição de dar banho nele muito pequeno em pé, então o banho era uma coisa dele, ele botava pra rotar, ele trocava todas as fraldas, então eu fazia e aí bota a fralda errado, e aí a fralda vaza, mas vai vazar até aprender. Eu não falava tipo assim, não, então deixa que eu troco essa merda, porque vai vazar, não sei. Não falava, não, pode trocar, você vai aprender, olha que é assim, taratum. E eu ficava repetindo aquilo, repetindo, e é óbvio que a gente...
o meu jeito é melhor. Aí sabe o que eu faço até hoje? Eu viro de costas. Se ele Rafael tá botando a fralda no Martin e eu tô no mesmo ambiente, eu saio, eu viro. Se eu tô acabando de tomar banho e ele tá vestindo o Martin pra botar pra dormir, eu viro de costas no banho. Eu falo, eu não vou ver, porque se eu olhar, eu vou falar, puxa, não sei o quê, sobe mais, nananã. E não interessa essa obsessão do controle, entendeu? Quando ele tá dando banho no Martin até hoje, eu ainda dou umas olhadas e falo, meu Deus do céu, mas eu falo, não, eu não vou me meter. Eu não vou me meter. Isso tem que ser um exercício consciente, porque é muito fácil a gente virar e falar, fulano não sabe fazer, então eu vou fazer, e depois ficar, ai, a sobrecarga, não sei o quê. Não, vai ele lá. Vai fazer a comida do teu filho, baixa o aplicativo aí do negócio de aprender a fazer a comida, cortar a comida. E aí eu queria falar uma última coisa dentro desse assunto, dessa divisão pensando na maternidade, que foi um post que viralizou essa semana, da @Carol Machado Lopes, que é: limpar a casa sem as crianças não é tempo pra você, tomar banho não é tempo pra você, ir ao mercado sozinha não é tempo pra você, são tarefas domésticas e higiene básica, e ainda assim, mães são levadas a acreditar que devem encarar esses momentos como regalias pelas quais devem ser gratas. Então essa sensação de... E eu falo muito isso, eu acho que eu falei no Angu, o momento que eu tô cozinhando, que eu tô estendendo uma roupa, é o momento que eu tô de férias do meu filho. Mas ainda assim não é um momento pra mim, né? Pra mim é uma tarefa mais leve do que ficar alerta cuidando de uma criança o tempo todo, mas ainda não é um momento meu. E aí eu compartilhei esse post ainda e escrevi que trabalhar sozinha também não é tempo pra mim. Porque eu tive que regulamentar, né? Quinta-feira é um dia que o Rafael não trabalha, e era o nosso dia de meio fim de semana. Nosso dia de folga em família. Mas aí o meu trabalho tava ficando todo acumulado em outros dias, né? Tendo que conciliar com a agenda da minha mãe, com alguém ficar com o Martin, eu trabalhar junto com o Martin junto, que era um caos. Eu falei, não, quinta-feira agora é meu dia de trabalho. Então eles saem de casa, tipo, meio-dia, voltam 9, vão pra casa da minha sogra, não sei o que, nananã, passear, voltam 9 horas da noite e eu fico o dia inteiro sozinha trabalhando. E aí, se der tempo, eu deito, assisto série, faço qualquer coisa. Então, tem um tempo de trabalho sozinha, que, gente, faz toda a diferença. É outra coisa. E um tempo pra eu ter um mínimo de respiro. Do primeiro dia que a gente montou esse esquema, eu tive 2 horas entre uma gravação e outra. E eu lanchei, eu fiz um lanche sem pressa, eu comi sem pressa, fiz uma tapioca. Eu fiquei, gente, é uma qualidade de vida que você não dá valor. É outra coisa. Sendo justa, o avô pegou a criança, viu, gente? Não, já levou. Falei, tem que trocar a roupa, tem que lavar a mão, você se vira. Ô, Bela, mas eu acho importante citar que a gente tá falando isso, que você falou maravilhosamente, que assim, beleza, ninguém nasce sabendo. E aí existe esse senso comum as pessoas falarem de que, é a primeira vez que ele é pai, ele nunca foi pai. Você também nunca foi mãe. Exatamente. E eu falo isso com o Rafael às vezes. Eu falei, eu não nasci sabendo isso, não. Já é esperado que mulheres tenham instinto materno. Pois é, mas não é, né? Isso não existe. Instinto doméstico. Mas não é. Tem que aprender. É aquilo ou nada. É aquilo ou a criança vai ficar suja. É aquilo ou a criança vai ficar com fome. É aquilo ou a criança não vai ter nenhum tipo de higiene. Então, assim... Eu falo muito isso com o Rafael. Eu falei, não, você vai aprender, você é capaz. Eu falo pra ele debochando, você é capaz, meu amor, eu acredito em você. Sim, eu posso. Todo dia eu repito esse mantra pra ele, você consegue. Ele, cadê tal coisa? Eu falei, não, você vai achar. Você fez 6 anos de faculdade de medicina, você é muito inteligente, você é 100% capaz de executar essa função, eu acredito em você. Atualiza, Rafael. Atualiza. Porque parece que a gente nasce com esse gene, né, no DNA. Não, nasci sabendo fazer tudo. Com 2 meses de idade eu já tava lá lavando uma roupa. Gente, isso não existe. Todo mundo é capaz de aprender. Sim, verdade. Mas tem esse não, se tem alguém pra fazer, eu não preciso, né? E não dá, não tem a menor possibilidade. E eu acho que também a gente tem que largar o osso, né? Sim. Falando aqui das mulheres que acumulam essa função, né, que se sobrecarregam também, que abraçam essa sobrecarga, que abraçam essa necessidade de controle, gente, tem que soltar. Com o filho, principalmente. Porque, assim, quando nasce, é a oportunidade de você, é teu também. Porque depois que já acostumou, inclusive a criança, né? Não se acostuma em ver aquele pai como um cuidador principal. Todas as demandas a criança vai acostumar a levar pra mãe, né? Sim. Que é quem... Sim. se eu tô suja, é minha mãe que me limpa. Se eu tô com fome, é minha mãe que dá minha comida.
que fica pro pai, né? Sim. Ah, mãe, falei com meu pai É a pai parte mandou falar com divertida, você. né? Vou falar que o pai não sabe fazer também já. Eu passei por isso quando eu era pequeno várias vezes. De ter coisas que eu sabia que minha mãe fazia melhor e eu gostava do jeito da minha mãe, meu pai fazia. Eu falava, vai, pai, você não sabe fazer. E aí eu ia pra minha mãe. Exatamente. Então tem que ser esse exercício da gente também permitir que os homens conheçam e explorem essa paternidade. Nem que seja na força do ódio e da obrigação. Você vai fazer, porque se você não fizer, eu não vou fazer. E eu fico... A gente é uma corda, ele cansado do trabalho, eu cansada de trabalhar e ficar com o Martin. No nossa folga eu falo, amor, não dá. Ele, não, mas eu já troquei uma fralda de cocô. Eu falei, mas eu já troquei várias durante a semana. Você nunca vai ganhar essa competição de mim. Pode ir. Que hoje eu não vou fazer nada. Arrasou. Mas agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Puxando aqui o papo pra outro quadro nosso aqui. Eu vou chamar vocês duas, conosco, claro, pra discutir esse quadro que edifica qualquer relação. Porque se uma coisa que edifica a relação é a fofoca. Então a gente vai começar agora o roda-roda da fofoca. Chama a vinheta, Jéssica. Ok. POC de cultura. Gente, nada edifica mais que uma boa fofoca ou uma história engraçada, né? Então a gente quer pedir pra vocês contarem histórias engraçadas que aconteceram com vocês em casa, ou com parentes, ou no caso da Flávia e da Bela, que são mãe e filha, né? Vocês podem contar histórias mirabolantes, assim, tipo, a Bela um dia inventou de fazer uma dieta mirabolante e botou fogo na cozinha, por exemplo, e que eu ainda não tenho contado por aqui. Quem começa? Começa aí, vocês. Não, tu falou um negócio de botar fogo na cozinha. Outro dia eu deixei uma cenoura do Martin cozinhando, a leiteira virou um carvão. Fui dar banho nele, o negócio ficou no fogo, carbonizou. Amiga, eu passei a tudo. mesma coisa. E já aconteceu isso várias vezes. Já foi uma panela de estrogonofe. E nesse dia a gente saiu até de casa, né? Lembra? A pessoa não lembra. Isso foi há anos atrás. Deixei um fogo baixo, assim, no estrogonofe. A gente saiu. Eu acho que quando voltou, o negócio tava, assim, carbonizado. Ainda morava aqui, mãe. Tem anos já isso. Não tinha nem pandemia. Ah, eu lembro de uma coisa engraçada na recém-mudança da Isabela. Tô tentando me lembrar aqui de alguma aqui de casa. Aquele negócio de lavar roupa que manchou todas as roupas de vocês. Ah, é. A gente botou... Eu não acredito nesses negócios. Lá vem. Não, eu não acredito nesse negócio, que é aquele... É um produto, que é um paninho, que fala que você pode misturar roupa de todas as cores... E não vai manchar nada se tiver aquele paninho. Aí, Rafael foi lavar roupa. Tinha que ser. Rafael foi lavar roupa. Tinha que ser. Botou aquele paninho. Eu falei, amor, não mistura. É melhor não. Em time que tá ganhando, deixa quieto. Não mistura as roupas branca com roupa colorida. Melhor não sei o quê. Não, imagina, minha mãe usa esse negócio, ela mistura tudo, não sei o quê. Vral, tacou os paninhos, um monte de roupa. Gente, tudo vermelho, de uma calça que eu tinha comprado, que era tingimento natural. A calça soltou uma tinta, o pano não deu jeito de jeito nenhum. Nossas roupas brancas da casa ficaram todas rosas. Todas. Aí você vai ler a instrução do produto, fala assim, se você tiver roupas recém-compradas coloridas, não use, não mistura. Gente, Então o produto não serve de nada. Só use depois, só bote na roupa colorida misturada com o paninho lá. E as roupas brancas depois de 7 lavagens, sei lá. Claro, uma roupa que já é lavada 7 vezes, ela não solta mais tinta. É um negócio, uma propaganda enganosa, absurda. Nisso, todas as nossas roupas brancas ficaram manchadas de rosa. E essa foi a nossa primeira aventura do Rafael lavando roupa. Nunca mais lavou. Falei, não lava não. Aí eu falei, não lava, deixa pra lá. Lembrei de uma muito antiga, tá? Com o pai da Isabela, a gente já era separado. Bom, vocês devem ter mais ou menos a mesma faixa etária da Isabela e devem lembrar de uma época em que brinde de festa infantil eram peixinhos, né? Sim. Uhum. Ai, sim! É de matar, né? Olha aqui, Luísa Mel! Você ia pra uma festa infantil e voltava com um saco com um peixe dentro da água e tinha que comprar aquário, comida de peixe. Sim. Tinha que fazer uma instalação a partir de um singelo peixinho. A gente ia viajar de férias e o Paulo sempre teve a chave da nossa casa. E aí eu deixei o peixe sob os cuidados dele. Bom, tá tudo bem. Ele iria lá botar comida pro peixe. A gente morava no mesmo bairro, na Tijuca, aqui no Rio. Bom, no dia que a gente voltou de viagem, devia ter uns 10 dias de viagem, do elevador tinha um cheiro de peixe podre no prédio. Meu Deus. Gente, tá um cheiro ruim aqui no prédio.
Gente, quando a gente abriu a porta, era assim, aquele aquário, comprei aquele aquário redondo da Cleo, sabe? Sei. Bichinho Cleo. Aham. Uma água turva, o peixe totalmente decomposto, a casa completamente empesteada. Meu O Deus. peixe não só morreu, como entrou em estado de decomposição. Eu não Meu sei como é que os Deus do vizinhos céu. não pediram pra arrombar a casa, porque era um cheiro insuportável. E ele nem lembrou, não é só... tipo, não é só, esqueci, o peixe morreu, fui lá. Não, Abandono o peixe parental morreu. do peixe em vários Abandono níveis. ele esquece, abandono total parental. Essa foi foi um dos episódios Ai, mais gente, é difícil. surreais. Negócio de homem Aliás, hétero a é muito gente tem difícil. várias histórias assim com... Tinha um porquinho da Índia também, que é a Isabel. Ih, Luísa Mel vai bater aí mesmo, hein? A Luísa Mel vai fazer uma protesto Gente, aí. nenhum animal foi usado para essa gravação. Nenhum animal. Não, tudo história, tudo século XX ainda. Eu tinha um porquinho da Índia que um dia... Enfim, história longa, mas eu tinha um porquinho da Índia que um belo dia morreu e eu fiquei arrasada. Eu acho que eu tinha 10 anos. Eu tinha perdido uma gatinha, que eu tinha uma gata também há pouco tempo, que ela tinha ela tinha FIV, então ela viveu super pouco, não sei o que, nananã. E aí eu tava arrasada, compramos um porquinho da Índia, não. Um belo dia o porquinho da Índia morreu. Que note, eu tinha pavor, porque pra mim aquilo é um rato. E assim, a gente tinha uma relação muito A minha sobressaltada. mãe é zero animais, porque eu gente. entrava no ambiente, ele se mexia na gaiolinha dele, eu me assustava com ele e ele se assustava comigo. Era uma relação absurda. Era uma relação totalmente tóxica, né? Eu detestava a minha casa, voltar pra casa pra encontrar o rato, porque eu sabia que eu ia viver sobressaltada. O rato. Bom, E aí, um uma belo bela dia manhã. morreu. Não, uma bela manhã, não um belo dia. Uma bela manhã. Eu indo pra escola. Eu acordava cedo pra botar ela pra escola, 6 horas. E quando eu acendi a luz e cheguei na sala, o rato não se mexeu. Eu falei, puta que pariu. Ih, falei palavrão. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Menina, nem te conto. Eu falei, o rato morreu, Lilica, né? A Lilica morreu. Aí eu falei, Lilica não morreu. vou falar nada, porque eu vou chamar o pai dela pra resolver esse BO, que esse BO não é meu. Eu não comprei porquinho da Índia, eu não comprei nada. Bom, tá lá, a Lilica morta, Corpo né? O corpo lá na gaiola. Aí eu falei, com sorte ela vai acordar, tá atrasada pra ir pra escola, vai sair sem se despedir da Lilica, beleza. Pra quê? Óbvio. A que eu vi que o garota bicho tinha acordou. A Lilica não tá se mexendo. Aí eu... Meu Deus do céu. Tá dormindo? Não, ela morreu. Todos os meus bichos morrem. Olha, drama, 6 horas da manhã. Mas eu entrei na maior deprê, aí meu pai veio pra... Não, aí eu liguei e falei, você venha pra cá agora que eu não vou resolver essa porra. Isso aí é contigo, eu não comprei bicho nenhum. Blá, blá, blá. Tá vendo? Delegando Meu os Deus. afazeres. É isso, com Bela. Você tem que aprender com ela. Eu vou me auto-expor aqui numa história minha. Assessor de sepultamentos E aí meu pai foi lá aí pegar o rato, né, pra O corpo. para dar um fim digno, falou pra mim que ele trabalhava ali num prédio na Praia do Flamengo. Ele falou, não, eu vou enterrar ele ali no aterro, na praia, não sei o quê, vou enterrar ele bonitinho, nananana. A Lilica. Beleza. Gente, sem sacanagem, deve ter uns 3 anos, ou uns 4 anos atrás, eu já era maior de idade, eu já tinha tipo 20 anos, quando meu pai, em alguma conversa, confessou que saiu do prédio, jogou o bicho no primeiro lixo da rua que ele viu. Meu Deus. E nunca enterrou o meu porquinho da Índia. Eu fiquei tão chocada com essa informação. Gente, quando ele espírito me de contou. Lilica. Espírito de Lilica Gente. andando por aí, ó. Eu fiquei apavorada. Eu não sei o que faz quando esses bichos pequenos morrem. Eu não sei qual é a medida adequada, sanitária, que você tem que fazer. Mas enfim, o fato é que meu pai me prometeu um belíssimo enterro do meu porquinho da Índia pra eu ir pra escola. Era um funeral, né? Era um funeral. E eu acreditei por 20 anos. Ele sustentou essa mentira durante, tipo, sei lá, 15 anos, até um belo dia me contar. Eu falei, mas você Eu não tinha dito. conhecimento, porque eu não perguntei, eu não faço perguntas. Não, minha filha, eu joguei na primeira lixeira.
acredita? Livre-se do corpo e não pergunta Gente, um mais minuto de nada. silêncio por Lilica. Um minuto de Não, silêncio. pois é, eu acho que ela merece. Depois desse fim trágico, que eu passei acreditando que meu pai tinha Pray feito for isso por Lilica. mim, jamais. Mas Eu foi tenho- morte natural, tá, José gente? tem uma história. Preciso- Conta, José. Eu preciso declarar aqui que foi morte natural. Não sofreu maus tratos. Eu tenho uma história que foi uma obra de arte que eu fiz quando criança, assim, que eu me orgulho muito até hoje. Inclusive, ainda está na casa dos meus pais. Porque era assim, era uma criança que passava muito tempo em casa. Eu vivia brincando sozinho, enfim, e acabava de vez em quando quebrando algumas coisinhas, né? A minha mãe não lidava muito bem com o fato de eu quebrar as coisas, né? Acho que a maioria das mães, acho que cansava uma hora, né? De comprar e ter enfeite, e a criança vai lá e quebra. E aí um dia eu quebrei um vaso muito grande, e aí o vaso caiu e ele quebrou tipo o bocal, assim, só. Ele dividiu em 2. Aí eu falei assim, eu não posso contar, ninguém ouviu, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Isso eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou reconstruir este vaso e ele vai ficar bem. Aí eu fucei lá, peguei cola, passei cola. Aí depois que terminou, aí eu ainda peguei tinta preta, que o vaso era preto, aí pintei em volta, tudo bonitinho assim. E minha mãe nunca descobriu. E aí esses dias eu fui na casa do meu pai, o vaso está lá, perfeito. Olha! Eles não sabem até hoje. Crimes perfeitos não deixam de ser. Gente. Olha E eles ouvem o POC de Cultura. Não, Vão saber aqui pelo programa. a diferença entre a Bela saber da Lilica, que nunca foi enterrada, até os pais de José não saberem que ele quebrou um vaso há 20 anos. Sim, é sobre... Eu vou me auto-expor É o outro aqui. lado. A minha história é uma auto-exposição dessa semana. Cheguei quinta-feira em casa, depois de um dia onde eu passei horas cozinhando, né? Aí no outro dia eu disse, eu não vou cozinhar, vai ficar aí. Vou me resolver então. Eu cheguei em casa na quinta-feira. Aí eu disse, eu tava faminto assim. Eu cheguei em casa, olhei meu bolso, sério, eu olhei os meus bolsos da calça, acho que umas 20 vezes. Aí eu disse, a minha chave, eu perdi a minha chave. Eu não acredito, é o meu inferno astral, não sei o que eu comecei a colocar a culpa em todo mundo, menos em mim mesmo, né? Que perdi a chave. Aí chegou na hora, aí eu disse, vou ter que... Aí chamei o chaveiro, fiquei esperando 1 hora, o chaveiro e eu lá bufando de raiva, dizendo, meu Deus, eu não acredito, numa época dessa eu perdi a chave, a outra chave tá dentro de casa, a outra pessoa que tem a chave mora muito longe, não vai rolar, não sei o que. E aí eu fiquei lá, foi lá, tudo bem. Aí pronto, eu entrei em casa, deixei a porta aberta, porque a outra chave também dentro de casa não estava dentro de casa. A porta dormiu aberta do apartamento, porque no outro dia a diarista vinha, ela tinha a chave, eu pedi a chave dela pra fazer uma cópia, enfim, era isso. Aí ela foi, chegou lá, beleza, cheguei em casa, tava lá tudo de boa. Aí ela foi lá, quando eu tava saindo pra fazer a cópia, eu disse, eu perdi a chave, vou fazer uma cópia, não sei o que. Ela disse, tá bom, pega a minha chave aí, faz a cópia, lá. Aí eu vou me encaminhando pra porta, quando eu vejo que está lá a chave. Eu tô até com ela aqui na minha cara, ó. Eu tava lá na porta. Aí eu olhei pra aquilo e eu disse, ô Sirene, essa chave não tava aqui, não. Eu achei no bolso da calça. Eu disse, não tava lá, não. Não tava lá, não. Não tava lá de A jeito calça que nenhum. você tava vestindo. Exatamente. Não tava lá de jeito nenhum, porque eu procurei mais de 20 vezes em cada bolsa. Eu juro pra vocês. Não tava lá de jeito nenhum. Eu disse, foi algum gnomo que foi lá e roubou a chave, entendeu? É isso que eu ia falar. Gnomo, tem. doente. Agora, deixa eu fazer um aviso responsável aqui, que eu fiquei culpada com esses episódios dos animais. Primeiro, animal não é presente, gente. Não é. Não. é. Sim. Não Não, tem é. menor... Olha, isso foi uma coisa que me aborreceu muito na infância. A gente teve uns 3 ou 4 peixinhos por causa desse negócio de brinde de aniversário. E obviamente que eu não ia jogar fora. Então, comprava, mantinha estrutura. Enquanto eles viveram, a gente teve aquário. Mas isso não faz o menor sentido. Ninguém é obrigado a Não, acho que gostar, hoje em dia a não ter. tem mais isso, Né? eu Mas espero. isso tinha nessa época. Sim, Isabela demais. tinha 4 anos. Os anos 90 foi um surto, né, gente? Vamos Não, combinar. e também tinha uma época que além disso, tinha uma época que dava um Tinha pintinho coelho, colorido também. Pintinho Exatamente, colorido. pintinho, é verdade. Né? Surreal. Então, Gente, animal que não é presente. surto! Como que a gente tá Segunda vivo, né? coisa, porquinho da Índia também não. A minha cunhada, que é veterinária, na época alertou a gente. Ela falou, esse bicho não vive muito em ambiente doméstico, porque ele tem uma sensibilidade, por exemplo, olfativa, agride a ele qualquer coisa. Perfume, detergente,
os produtos de limpeza que se usa e tal. Então, não vai ter vida longa. Ela alertou quando o Aidano contou que Isabela tinha ganho um porquinho da Índia do pai. Que E eu dito e ganhei feito também só porque eu tinha perdido um outro gato. Então, essa coisa também né? Não, Da compensação. né? morre um bicho, bota outro, tipo assim, né? Objeto total. Essa Sim, mentalidade que muita gente ainda tem, né? Sim, muita gente, De muita que é um gente. acessório ali da casa. Exatamente. E não um peso da responsabilidade. Muita gente me pergunta, até no Instagram e tal, vocês não vão adotar um cachorro? Vocês não vão adotar um gato? Porque com criança é bom, não sei o quê. Não, gente, eu não vou adotar um cachorro e um gato porque eu já tenho um filho. E filho já dá muito trabalho e é muita responsabilidade. As pessoas acham que é simples, né? Cuidados com animais. Ter um dá animal, muito né? Tem, em casa é muita responsabilidade. Você tá firmando um compromisso por 15, 20 anos, dependendo do bicho. Não é uma coisa que você, não, é bonitinho, é frufruzinho, Exato. vou aqui pegar. Vou dar de presente. Não existe isso. Sim, Flávia total. culpada. Então, não, eu fico com Isabel, no processo. Não, Luísa Mel... Não, Flávio, você não será cancelado. Luísa... não. Mas olha, sempre Isso não esse vai cancelamento acontecer. da internet, Andressa Delgado vive repetindo que ela não acredita em cancelamento, porque todo mundo quer cancelar demais, aí fica lá, bomba, né, depois. Enfim, não sei. Mas enfim, a Andressa já veio aqui soltar essa polêmica Tá, mas eu não também. quero testar isso, Não, não testa não. Não vamos testar. Não. Ninguém Mas quer, na integridade. verdade, ninguém quer. Mas enfim, meninas, a gente chegou também aqui no final do nosso programa. Esse papo tá tão bom, tão legal. Tá perfeito, Mas é, gente. Ai, sério. Mas a gente vai pro nosso quadro, que a gente tem um quadro aqui de perguntas e respostas de bate-bola, jogo rápido. Eu sempre repito aqui que a gente é tipo a Marília Gabriela gay. Então, hoje tá aqui, a gente faz umas perguntas. É no maior estilo, qual o seu medo, tá? É essa a proposta. É essa a proposta, Aí e vocês respondem. Cai de bota e ralar. Mas vamos lá. Tô preparada. Minha mãe já tá pegando spoiler, já tá lendo as perguntas. Essa. Vai. Isso que ela tá séria, que ela já tá pensando na resposta. Ela tá desrespeitando o jogo. Você que abriu o negócio. Não, mas Vai, é pra ler, só pra ter uma noção. Começa aí, José. Vamos lá, a primeira é, quem subiria no seu trio da parada? Se vocês tivessem um trio da parada, quem que vocês levariam? Assim, uma pessoa. Cada uma. Viva ou morto? Viva ou morta? Morto eu levaria a Rogéria. Ai, arrasou. Ai, boa Ai, resposta. Arrasou. Vai ter justifique sua resposta? Não pode justificar. Não, é bate-bola jogar. Bela, Mas pode vai. justificar se você quiser. Pode justificar também se quiser, não tem isso não. Não, Rogéria. Pronto. Que se autodefinia como a travesti da família brasileira. Amo. Melhor pessoa Inclusive, toda ever. vez que Rogéria passava na parada, mesmo na parada LGBT de São Paulo, que ela passava no trio, a parada vinha abaixo, porque eu já fui em vários. Ela passava no trio, as pessoas... E todo mundo gritava, tô até arrepiado, ó, vendo ela aqui, lembrando dessa Maravilhosa, sinto muita saudade. E uma amiga querida, passou o último Natal da vida dela, foi com a gente aqui, Foi. né? Nosso Natal dos Desgarrados, Muito fofa. Por isso que eu Amo falei, demais. cabe se te justifique, porque tinha Sim. essa pequena historinha. Agora, quem subia no meu trio... Ai, gente, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi Glória Groove, porque eu tô viciada no Lud Sessions. Nossa, é Ludmilla, perfeito. que acabou de É falar com muito Glória perfeito. Groove. Meu Deus. As duas são bom perfeitas, Demais. eu Eu e o amo, Rafael viciados nesse. Inclusive, eu vou fazer um exposed aqui, Kaique que trabalha aí com essas coisas de internet, lá, e trabalha também com a Ludmilla. Disse, vou chamar a Lud pra ir no POC. Eu disse, você vai chamar sim. Aí eu tô expondo aqui pra todo mundo ir lá falar pro Kaique chamar a Ludmilla pra ela vir Alô, aqui Kaique. sim. Tá, Arroba Kaique Brasileiro. E Kaique Brasileiro. Kaique. É isso aí. Dá seu jeito, Kaique. Kaique. Pô, Kaique, por favor. Né, Pô, Kaique. Mandou que altas eles estão DM falando? pra mim. Vou falar com a Lud. Eu disse, você vai falar sim. Toda semana eu mando mensagem pra ele, tá me ignorando. Mas ele vai sim. Eu já falei isso pra ele, mas é isso. E agora é o momento mais difícil, que é falar quem vocês não levariam e não vale o clichê. Ou seja, quem a gente sabe que de forma alguma estaria lá, não vale. Sim. Pois é. A gente Eu já quer tinha pensado polêmica. na Então, já que a polêmica da semana, o Maurício do vôlei. Mas eu não levaria, já não estaria lá. Pode? Mas pode ser. Pode. Não, pode ser. Pode. Não tem problema. Flávia saiu pela tangente nessa. Pô, porque falou óbvio de que eu ia falar o Bolsonaro, mas você falou que pode ser óbvio.
Vai, Bela, agora é o seu desafio. Sabe quem eu pensei? Agora que, assim, pensando uma resposta, eu não sei se alguém já respondeu isso. Eu não levantaria a André Surak. Nesse momento, a André bom Surak nome. não se decide. Não. Ela primeiro, ela vai lá pra fazenda, não sei o que, ícone, nananana, aí vira bolsominion, vai pra Universal, vira crente, família tradicional, não sei o que. Aí rompe com a Universal, que me levou R$1 milhão, nananana, vou voltar, a bunda volta, o mesmo boom volta, que não sei o que, nananana. Aí agora... disse que ia voltar a fazer programa, porque não tem mais dinheiro, aí o marido foi lá buscar ela, aí voltou pra igreja e falou contra os gays, aí não sei o que. Então, assim, amada, você tá com problema, com desvio de personalidade. Realmente. Não vai, nem se voltar a falar que virou amiga de novo dos LGBT, se virou o S do, né, do GLS. O S do GLS. Também não vai pra minha parada. Muito bom. Foi barrado. Foi a resposta mais inovadora que tivemos. Defendeu uma tese. Sim! Ninguém Você no está meu projeto onde de convém? lei. Não, como é que é aquele negócio? Não gosto de você, não vi verdade em você. Você está onde te convém. Todos os seus jeitos, falas, andados e posicionamento. Então está onde convém a ela. Muito Então, bem, mostra a sua cara, mostra a sua cara. É isso mesmo, quero que todo mundo te conheça. Eu sou a Alfa, eu sou a Fly. E qual momento histórico da cultura pop vocês gostariam de ter vivido e não viveram, mas vocês gostariam muito de estar lá? Presencial, não assistindo pela TV, presencial. Pode ser qualquer um. Essa pra mim é rápida de responder, porque é o maior recalque da minha vida. Inclusive, eu já até escrevi uma coluna sobre isso, o Rock in Rio 1, porque era da minha geração e eu não tinha dinheiro, porque eu era pobre que eu não fui. Então, assim, e eu já vi tanto, já falei tanto, que eu tenho memória de ter ido, mas eu tenho certeza que... É uma mentira contada 1000 vezes, virou a verdade, né? Então, era sobre isso a coluna. Uhum. E aí eu falava sobre isso, sobre memórias que a gente não cria, de tanto que você repete, parece que você viveu, você incorpora essa memória. E aí eu confessei, eu não fui ao Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio. Bela. Eu acho que eu gostaria de ter vivido um período, assim. Eu acho que eu escolheria o momento em que o rap, o hip hop começou a tomar forma. Eu acho que eu escolheria esse período da história, seja, enfim, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil com os baile blacks. Eu acho que eu gostaria muito de ter vivido esse momento, esse início da cultura hip hop aqui no Brasil. Massa. Eu adoraria. Foda. Massa. Então vou trocar pra uma roda de samba na casa de tia Ciata. Então isso tá Ótimas respostas, gente. Ótimas respostas. E, gente, agora um tempero de polêmica. Quem é seu crush famoso? Você diz assim, Posso falar 2? Pode, claro. Arrasou. Pode. Não, crush famoso. Eu tenho um crush histórico, que é o Marcos Palmeira. Sou louca pelo Marcos Palmeira há 100 anos. O pescador parrudo. Não. E mulher Zélia não, Duncan. menino. Não? Ela não sabe também. Vai saber se ela ouvir isso aqui agora. A Zélia Zélia ouve Duncan? o POC, viu? A Zélia já ouve. Olha, A Zélia realmente ouve o POC, hein? Ela vai saber. Zélia, Ela já veio minha aqui, amiga inclusive. querida, mas assim, é crush pra mim. Crush, né? Eu acho ela muito maravilhosa. Muito. Ela é. É mesmo. Ela é sim. perfeita. E o ela Marcos é Palmeira perfeita, também gente. é. Ai, quando ele fez o... Gente, eu achei que o Marcos Palmeira era o Não, é o pescador Marcos parrudo. Olha que Pasquim. louco. É o Marcos Pasquim. É o Marco Palmeira. Pasquim, é verdade. O Marcos Palmeira é o Guman. Não é o Pasquim, não. É o Palmeira. É o Palmeira. É o Palmeira. Palmeira, sim. Gente, incrível. o meu é Wagner Moura. Essa semana eu voltei nesse Ih, crush porque ele Anos, é apareceu. verdade. Ele reapareceu, né? Que tá lançando Marighella. Sim. Aliás, eu E ele recomendo. Uma Sim, semana tá antes ele bonita. apareceu com o meme da Bebel, né? Em Paraíso Tropical É isso que eu lá. ia falar. Nossa. Você pode se apropriar, né? Porque é Isabela, você pode ser apropriado mesmo. Eu passo mal com o Bebel e Olavo. E essa semana ele reapareceu muito em entrevista, não sei o quê, por causa de Marighella. E aí meu crush voltou. Fiquei, meu Deus, que homem maravilhoso. Ele não tem uma rede social. São muitos níveis de admiração nesse meu crush famoso. Eu sou louca pelo Wagner Moura. Já conheci ele pessoalmente, fiquei tipo assim, meu Deus, morta, nervosa do lado dele. E ele é Ai, super tem tímido, isso, ele né? é De super conhecer o quieto. crush pessoalmente é... Nossa, ele é super quieto, ele não dá uma palavra, ele é muito tímido, assim. E muito diferente de muitos personagens que ele já fez. Então, nossa, é completamente diferente, mas o meu crush total. Ai, tem o crush nele também. Vamos dividir esse crush. O próximo é qual vilã de novela ou de filme ou de série que representa você? Ai, gente, pergunta difícil. Aqui é... Filme de série.
Ó, já tivemos nomes muito, muito citados aqui, tipo Nazaré Tedesco, que era Orconcourt. Eu não. Essa semana morreu o Gilberto Braga, né? Sim. Então, ele escreveu, né, sobre grandes vilãs, e Odete Roitman, talvez a maior delas, mas Sim. tinha a Yolanda de Dancing Days. Eu me lembrei tanto de Dancing Days. A Joana Fon. Ai, uma mulher maravilhosa. chiquérrima, Ai, tarará, maravilhosa. né? Mas ultra vilã, né? Super preconceituosa e invejosa. Enfim, como homenagem ao Gilberto Braga, nosso grande autor de novela que nos deixou essa semana, eu vou escolher a Yolanda de Dancing Days. Arrasou. Mas não me representa não, que eu não sou vilã não, gente. Mas, ô Flávia, pra você ter noção, já Eu saiu fico horrorizada com os vilões. Eu tô vendo a segunda temporada de Succession. Que série que só tem vilão, né? Só Só. tem vilão. Só tem Não gente tem ninguém que se salva. vilão, caralho. Tem ninguém que se Ninguém. salva. Mas, ô Flávia, pra você ter noção, já saiu aqui Cadeirudo. Então, assim, tá tranquilo escolher aí A Yolanda. amplitude é total. O Cadeirudo. Gente, Então vou de Yolanda, da Joana Fon. eu não sei. Essa pergunta me dificultou demais a Você vida. vê tanta série? Pois é, eu tô aqui repassando as séries que eu vejo, vendo se eu me identifico com alguém. E porque essa coisa do vilão é muito difícil, porque né, esses papéis mudam. Por exemplo, uma pessoa que eu pensei, a Annalise Keating, de How to Get Away, Viola Davis, porque ela não é a vilã, mas ela também é, dependendo do momento. Olha que resposta, Ela hein? transita ali Elaborada. nos papéis. Foi a primeira pessoa que eu pensei, mas depois eu fiquei, se ela é vilã, ela não é vilã? Acho que depende do ponto de vista. Pra galera da série, ela era grande vilã, né, pros alunos. Então Fica aí o questionamento. A gente mandou um Jogo pra bate-bola, audiência. jogo rápido Defina e vilão. recebeu Né? Defina vilão. Agora sim, a gente vai dificultar a vida de vocês, porque não sei se foi avisado antes, mas aí a gente quebra o gelo com esse anúncio, assim, jogado. Nós temos uma playlist do POC, onde nós deixamos ali as músicas que embalam a vida de vocês, que são aquele momento ali que vocês curtem, sabe? De se aprofundar na playlist. E a gente queria saber, se fosse não, porque isso vai acontecer, mas qual vai ser a primeira música que não pode faltar na playlist de vocês? A minha é fácil. Não vou tergiversar a minha resposta pela primeira vez aqui no nosso jogo rápido. Minha música, não sei se alguém já falou, mas aí problema, porque a minha tem mais significado aquela. Tem mais significado. É Principia, do álbum Amarelo, do Emicida. Uma música que eu já amava, mas que durante a gravidez ela ganhou outro significado, assim, na minha vida. Principalmente aquele discurso, né, do pastor Henrique no final. Eu que sou uma mulher macumbeira, mas me emociono profundamente com aquele discurso do pastor Henrique, que aliás está em Marighella. E essa música, pra mim, é a música mais marcante, mais importante dessa minha nova vida de maternidade, de relacionamento, né, de casamento. Meu filho, você gosta dessa música, né? Ele ama. A gente ouve muito juntos. E essa é a música mais importante. Martin, quando nasceu, a primeira roupinha que ele usou era uma roupinha amarela, porque no final ele fala, né, dizem que o amor é amarelo. Então é uma música com muitos significados. Então é minha top 1, assim, dos últimos tempos. Arrasou. Perfeita. Eu tava indecisa entre duas, mas vou escolher agradecer e abraçar a Bethânia. Eu amo Bethânia. Eu amo. Abracei o mar na lua cheia, abracei. Abracei o mar. Eu amo. Vai ser uma combinação linda. Mas é porque eu ia escolher uma música familiar. Que é Quem Disse Que Eu Te Esqueço, de Dona Ivone Lara, que é uma música que representa muito a nossa família. Detalhes do Roberto Carlos é outra música. Detalhes não, emoções. Crise na família. Qual é a referência? Essa mesma música da Ivone Lara é referência aqui em casa de ouvir sambão em aí aí tá domingo, tá todo mundo com a família. Assim, gente. E aí já tá Coreografia de família. É muito isso. Aprendendo essa coreografia. Você vai poder colocar essa música na sua playlist, porque a gente vai pedir pra vocês mandarem mesmo essa playlist. E essa playlist fica aí, ó, pra galera usar durante tarefas domésticas, momento de lazer,
pra vocês fazerem tudo aí, ó, certinho com a playlist maravilhosa que a gente vai começar com Emicida e Bethânia. Essa playlist é Angu de Grilo. Maravilha! E hoje vai ser a música, porque toda vez que eu tô com o Martin, eu ensino uma música nova pra ele. E vai ser hoje Agradecer e Abraçar. Pronto. Que eu acho que ele ainda não... Ele tem uma playlist que eu faço pra ele. Semana passada era Faraó. Ele ficou a semana inteira, a Flávia Ol no meu ouvido. Ê, Faraó, já tava... E essa semana eu ensinei Poeira pra ele. Ele também tá gostando de Sorte Grande, né? Da Ivete. A minha Sorte É bem Grande, eclético, tem tudo. Tem samba enredo, tem... Axé, muito tem tudo. estimulante. Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi. Só não tem negócio de palavra cantada, não tem nada de... Música de criança. Vai inserindo o hip hop, Bela. Vai. Mundo Bita aqui não. Ele só ouve Emicida. Comigo, com o pai, é só rap. Basicamente isso. É uma criança. Perfeito. Gosto musical maravilhoso, né? Ai, gente, ó, a gente chegou ao final. Ai, foi maravilhoso. Sério, foi muito bom. Meninas, muito obrigado por estarem aqui com a gente, de verdade, assim, foi um presente maravilhoso. Esse papo foi perfeito, a gente riu, a gente discutiu, a gente falou muita coisa emocionou. incrível. Eu realmente me emocionei. Se emocionou. Eu queria pedir pra vocês aproveitarem, falarem suas redes sociais. Impossível. Olha, se os nossos ouvintes não seguem vocês ainda, não acompanham os podcasts que vocês estão, mas eu queria que vocês dessem suas redes sociais e falassem seus podcasts também. Inclusive, Bela também falar de Pepe Cansada, que eu vi Camila Frender, que é nossa convidada, nossa família POC de cultura. Camila Frender veio aqui todo ano no episódio de Natal. Todo Natal. Camila Frender. Todo Natal. E eu vi ela falando que vocês estão em primeiro lugar, não sei o quê. Então fala aí, vende peixe de vocês. Pois é, eu tenho muitos peixes pra vender aqui. Bom, primeiro nosso Instagram, Flávia Ol e Bela Reis, são nossos perfis pessoais, onde a gente tá compartilhando, falando de trabalho, postando foto, escrevendo texto, compartilhando as coisas que a gente tem feito e reflexões. Tem o Angu de Grilo, que é o nosso podcast, que a gente apresenta juntas, né? Um projeto mãe e filha, agora com participação de neto também, de filho e neto, de vez em quando, dá uns gritinhos, acorda no meio, é aqui. E que a gente fala basicamente de notícia, mas de um jeito muito leve, sem... A gente tenta, né? O Brasil é que não deixa. Mas a ideia é que a gente explique as notícias que são mais complexas para nossa audiência, para que a gente consiga atingir mais pessoas, mas a gente também fala de outros temas, de séries que a gente tá vendo, de livro, a gente fala bastante da nossa vida, de datas comemorativas, de nossas tradições familiares. É um papo bem família, assim, e consegue ser leve, apesar de um noticiário que a gente tem tido tão pesado. Então, Angu de Grilo toda terça-feira, em todos os agregadores de podcast, pode ir lá ouvir a gente. Quer acrescentar mais algo sobre Angu de Grilo? Não. Então tá. Não. Assina com a relatora? Voto com a relatora. E tem o Pepe Cansada, que é o podcast que eu apresento, que faz parte da Cafrender Corporation. Cafrender Corp. Que eu apresento com Berta e Thaís, e que aí é papo nós três mulheres falando sobre relacionamento, falando mal de homem, hétero top, basicamente. É sobre isso que circula. Eu adoro Pepe Cansada. Eu sei que eu não sou público-alvo, mas eu escuto, tá? Realmente eu escuto. A gente fala mal de homem hétero horrores, é basicamente isso, nosso momento de desabafo, então o povo adora. E a gente tava comemorando que recebemos e-mail do Spotify, que em algum momento aí, dentre esse quase um ano de Pepe Cansado, nós chegamos ao top 1 podcasts do Spotify. Foi um momento de muita alegria, nosso podcast não tem nenhum ano, e conseguimos essa marca, então ficamos muito, muito felizes. E tem o Não É Um Podcast, que eu apresento com o Chico Barney, que é um podcast da HBO, que a gente fala... Rainha da podosfera. Gente, eu tô demais. Ela é. Eu ia falar a mesma já somos metade coisa. da podosfera do Brasil. A senhora vem aqui falar de uma pessoa desagradável como o Thiago Teodoro. Brincadeira, mentira. A gente ama o Thiago Teodoro. Amor de paixão. E aí, é um podcast que eu apresento com o Chico Barney pra HBO, que a gente usa ali o gancho das séries do catálogo da HBO pra falar
falar sobre assuntos que tem a ver com a série, sobre papo sério, papo divertido. A gente lançou tem o quê? 1 mês e pouquinho, mas estamos super felizes também com mais esse podcast, gente. É isso, tá bom, né? Chega. Sim, arrasou. Já é coisa demais. Flávia, ou você liga a Globo News em qualquer horário que ela vai estar lá. É basicamente Rainha isso. da Globo News. Maravilhosa, Ela e Andréa Sadi estão ali, né? Todos os horários. Andréa Sadi que voltou essa semana. De licença de maternidade essa semana. Quando elas fazem duplinha ali no programa, começa o Estúdio I, aí tem a Andréa Sadi e Flávia O, eu já fico lá, sabe? Ali gritando, fã de carteirinha mesmo. Então, tem Globo News, tem a coluna no Jornal Globo às sextas-feiras, e terças e quintas eu faço coluna na Rádio CBN, no CBN Rio, e isso também é transformado num conteúdo de podcast que está disponível aí nos agregadores, como ensina minha chefa. Ou seja, E, obviamente, o que eu não tô de grilo, falta... entre outras lives e Gente, tudo o que mais. a gente precisa de férias. Tô no ar. Trabalho não está Não vem com mais trabalho não, me chama pra Ó, uma férias na praia, né? o que não falta é a voz dessas maravilhosas aí na Exatamente. internet pra vocês ouvirem, lerem, acompanharem, porque ó, o Informarem. conteúdo é 100% aqui, ó. É top de linha. Queridos, obrigada. Não, perfeito, gente. E agora também pra aproveitar e agradecer a Continental, que fez esse encontro acontecer, não é mesmo? Sim. Pra gente foi uma honra maravilhosa. Então, valeu, Continental. Valeu, E Continental. aproveitando o gancho também para não deixar de acompanhar todos os conteúdos do Saque Continental Atualiza, que são feitos pelo Esse Menino e que estão disponíveis nas redes sociais. Então dá aquele axé lá e, gente, até semana que vem. E até semana que vem. Beijos. Até semana que vem. Beijos, Valeu, ouvintes! Continental! Beijo, Valeu. Até beijo. semana que vem. Até a Até semana que próxima. vem. Até semana que vem. Até.